Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no CFC Academy. Meu nome é Claudinei Oliveira e semanalmente eu venho trazendo aqui assuntos muito importantes para os concursos públicos, em específico para o cargo de contador. Lembrando que são leis muito importantes quando nós falamos em contabilidade pública e orçamento público. Então, se você está estudando para algum outro cargo que tem no seu edital, por exemplo, a Lei 4.320, você vai conseguir aproveitar esses conceitos dessa aula. Porém, lembro todos que o principal é para o cargo de contador, para você que nos acompanha aqui. E para você que está chegando aqui pela primeira vez, nós somos o CFC Academy, trabalhamos com concursos públicos e o exame de suficiência. Então, se você está terminando a sua graduação ou já é formado em contabilidade, mas ainda não tirou o seu CRC, nós podemos te ajudar. Nós temos alguns produtos que vão te ajudar na sua aprovação, como, por exemplo, a comunidade do contador concursado, que lá você tem todo o material que você precisa para a sua aprovação e um cargo público como o de contador. E também, caso você ainda não tenha o seu CRC, nós temos o método 3R voltado para aprovação no exame de suficiência, e lá você vai ter todo o material e todo o apoio que você precisa para conseguir tirar o seu CRC. Lembrando também que nós temos o CFC Questões, que é uma plataforma de questões com mais de 7.000 questões, e lá você consegue fazer simulados, questões anteriores, tanto de concurso como também do exame de suficiência. Caso você esteja também estudando para a certificação da perícia ou da auditoria, temos questões lá e você pode também fazer o simulado. Então, é uma plataforma bem completa que vai te ajudar rumo à sua aprovação. E para hoje, como você viu no título da nossa aula, o foco vai ser em dívida fundada e dívida consolidada. São dois artigos da Lei 4.320, o artigo 92 e o 98. Nós vamos inicialmente ter o primeiro contato com ele e depois, como nós fazemos em todas as aulas, vamos ter a nossa bateria de questões. E eu sempre gosto de deixar claro para vocês que quando vocês vão pegar ali algum assunto pela primeira vez, não se cobre muito para que você acerte 100% das questões. O principal é você entender a mecânica daquele tema. Então, você entenda por que acertou, o porquê errou, o que você confundiu, se você confundiu alguma coisa, e com isso, nós vamos avançando. Então, você pode pausar o vídeo, tenta responder antes de mim, e depois você vai ver o porquê acertou, o porquê errou, e assim nós vamos fluindo, e com certeza, com o passar do tempo, com as suas revisões, vai ser um tópico que, caso caia na sua prova, você tem total capacidade de gabaritar essa questão e conseguir mais um ponto para sair na frente rumo à sua aprovação. Então, vamos lá. E agora nós vamos aqui para a nossa tradicional apresentação. Lembrando, nós somos do CFC Academy, trabalhamos com concursos públicos e o exame de suficiência. Aqui você tem o QR Code para que encontre a comunidade do contador concursado, o nosso método 3R ou CFC Questões. Então, deixo o convite aqui para você, acesse o QR Code e conheça um pouco mais dos nossos produtos. E lembrando que o assunto de hoje é dívida fundada e dívida flutuante. E mais uma vez, o meu nome é Claudinei Oliveira, e se você gostaria de acompanhar um pouco mais do meu trabalho, aqui embaixo você pode encontrar o meu canal no YouTube relacionado a esse vídeo. Então, você pode me seguir lá e também no Instagram. O meu Instagram é Claudinei Concursos. Lá eu falo com uma forma um pouquinho mais específica para as graduações em ciências contábeis. E no meu canal no YouTube eu falo relacionado a concursos públicos de uma forma um pouco mais abrangente. Então, temos análise de edital, algumas dicas relacionadas às provas. Então, se você puder e tiver interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho, vai ajudar bastante a sua inscrição. E agora nós vamos iniciar pelo artigo 92, lembrando que essa breve revisão que eu faço no início da aula, não tem nenhum problema que você tenha esse contato antes da bateria das questões. Algumas pessoas acabam se questionando em relação a isso, mas o ideal não é que você tenha esse primeiro contato e já queira, por exemplo, se cobrar de acertar 100% das questões. O importante é que você entenda o conceito, tente fazer algumas analogias, algumas sinapses, ou caso seja a primeira vez que você está tendo contato com esse tipo de matéria, que minimamente você faça suas anotações para posteriormente fazer os seus resumos e poder fazer as suas revisões, e com isso você vai avançando na matéria. Então, não se cobre muito
nesses primeiros contatos, seja com esse tema ou qualquer outro tema. Com o passar do tempo, com o passar do seu estudo e da repetição, você vai solidificando aquele conhecimento para você. Então, eu gosto de bater nessa tecla que essa lei aqui, ela é a 4.320, você consegue ter acesso a ela na íntegra pelo site do Planalto. Para essa aula nós vamos trabalhar apenas com o artigo 92 e o 98, mas o ideal é que você saiba outros artigos muito importantes, lembrando que já temos aulas anteriores e que uma aula acaba puxando alguns conteúdos, alguns conceitos para outra aula. Então, vamos começar aqui. Artigo 92. A dívida flutuante compreende. Aqui nós vamos saber o que está dentro dessa dívida flutuante. Primeiro, os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. E você deve estar se perguntando o que são os restos a pagar. Caso você não tenha visto ainda, eu convido você a ver as nossas outras aulas relacionadas à AFO, que é a Administração Financeira e Orçamentária, que lá nós falamos sobre os restos a pagar. Mas fazendo essa breve revisão, nós temos dois tipos de restos a pagar: os processados e os não processados. Aqueles processados são aqueles que já ocorreu a liquidação, e os não processados são aqueles que ainda não tiveram a sua liquidação feita. Então, finalizou o exercício, caso tenha tido a liquidação, aquele valor de restos a pagar, ele vira processado. E caso não tenha sido ainda feita a liquidação, ele vira restos a pagar não processados. Muito importante, não confunda esses dois conceitos, porque eles caem e com uma certa frequência, principalmente para o cargo de contador. Então você tem que ter bem definido o que é processado e o que não é processado. Lembrando, o que é liquidação? Tem a ver com a parte da despesa na dívida pública. Então nós temos o empenho, a liquidação e o pagamento, e deve ser seguido esse processo. Então tem algumas outras pegadinhas para esse tipo de questão, para esse tema, e é importante que você tenha bem definido qual é o processo a ser seguido. Então, nesse exemplo que eu falei, caso caia na sua prova, você lembra também que primeiro é feito o empenho, depois a liquidação e o pagamento. Não pode ser feito um pagamento sem liquidação, não tem como fazer uma liquidação se não tiver empenho. Então, necessariamente, ela vai seguir essa ordem. E qualquer coisa diferente na sua prova, já deve chamar a sua atenção para eliminar essa alternativa caso tenha. Agora nós vamos para o segundo tópico, os serviços da dívida a pagar. O que seriam esses serviços da dívida? São, por exemplo, encargos, juros. Um exemplo para ficar mais fácil para vocês. Os juros são considerados serviços da dívida. Terceiro tópico, os depósitos. E agora o quarto, os débitos de tesouraria. E aqui nós temos o parágrafo único. O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por credor, distinguindo-se as despesas processadas das não processadas. Aqui, da forma que está no site do Planalto, lá na Lei 4.320. Então, aqui no parágrafo único, ele fala um pouco mais dos restos a pagar, mas aquela explicação que eu dei quando eu falei sobre o restos a pagar já vale para esse parágrafo único. Acredito que fica até mais fácil, um linguajar mais popular, para que você consiga anotar aí no seu material de revisão. E agora nós vamos para o próximo, o artigo 98. A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses. E por que superior a 12 meses? Você não pode confundir as dívidas de curto prazo, que são aquelas inferiores a 12 meses, com a dívida fundada, que seria teoricamente a longo prazo, acima de 12 meses. Então, não confunda esses dois tipos de dívida. E também nós temos outros tipos de dívida, que é a dívida ativa e a dívida consolidada. Mas continuando aqui no conceito em si da dívida fundada, contraídos para atender o desequilíbrio orçamentário financeiro de obras e serviços públicos. Parágrafo único. A dívida fundada será escriturada com individuação e especificações que permitam verificar a qualquer momento a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros. Então vou até voltar a câmera aqui. Algo muito importante que você precisa saber, como eu falei, nós temos a dívida consolidada, a dívida fundada, que são coisas diferentes, e temos a dívida ativa. A dívida ativa pode acabar caindo na sua prova, e eu já vi cair com uma certa frequência, é um tipo de dívida diferente, por exemplo, da dívida fundada e da consolidada. Ela é escriturada lá no nosso ativo, quando falamos em relação a balanço. O que seria a dívida ativa? Quando não são pagos aqueles valores, como, por exemplo, impostos, dentro do exercício,
é inscrito em dívida ativa e depois a Procuradoria vai atrás para que o ente consiga receber aquelas verbas que são de direito do órgão ou do ente. Então, geralmente as bancas tentam confundir os tipos de dívida, colocando a dívida ativa como se fosse, por exemplo, uma conta do passivo, o que não é o correto, porque a dívida ativa é inscrito no ativo. E, diferente da dívida consolidada, por exemplo, ela é um tipo de dívida do passivo. Então, não confunda esse tipo de dívida, porque cai muito na prova. Como, por exemplo, a gente viu também os restos a pagar, que é algo que toda prova vai ter uma questãozinha ali de restos a pagar, de créditos adicionais. Então, esses temas que caem com muita frequência, você tem que ter na ponta da língua e saber as principais pegadinhas para que você não perca pontos que o seu concorrente provavelmente vai conseguir acertar. Agora, continuando, nós finalizamos aqui o artigo 92 e o artigo 98. Nós vamos para a nossa bateria de questões. E eu sempre gosto de ressaltar que eu separo algumas questões de diversas bancas. Então, vão ter questões um pouco mais simples, que você vai bater o olho e já vai piscar qual é a resposta certa. Serve para que você consiga entender uma questão um pouco mais simples, como cai, o que cai, quais são as pegadinhas, e você pode aproveitar também das alternativas para fazer uma breve revisão. Então, como nós falamos no slide anterior, se tiver alguma alternativa que está falando sobre crédito adicional, sobre restos a pagar, sobre empenho, liquidação, é uma forma que você tem de fazer uma breve revisão e recuperar aquele conceito, aquele conteúdo, o que se trata, como se aplica, e com isso você vai solidificando mais o seu conhecimento, e assim você vai cada vez mais aumentando a sua média de acertos. Essa é a forma correta, vamos colocar assim, ou que é mais difundida em relação a quem estuda para concurso. É algo, o ideal que você resolva as questões dessa forma. Então vamos lá para a primeira questão. Eu trouxe aqui uma questão da banca Sebrasp, conhecida também como CESP. São questões atuais, então é uma questão do ano de 2025, caiu para o cargo de analista em finanças públicas da Cefaz do Rio de Janeiro, para a especialidade econômico-financeira. Assinale a opção correta a respeito da classificação da dívida pública. A dívida fundada restringe-se aos valores inscritos em restos a pagar não processados, devendo ser quitada no exercício seguinte de sua inscrição. Aqui nós já temos algo que chama atenção. Lembro você que você pode pausar o vídeo, tentar responder antes de mim, e depois você despausa e tenta ver o porquê acertou ou porquê errou. Eu gosto de aproveitar as alternativas para fazer uma breve análise e resolver da mesma forma que eu analisaria se eu estivesse fazendo aquela prova. Já teve uma coisa que me chamou a atenção aqui. A dívida fundada, eles estão falando que restringe-se aos restos a pagar não processados. E se tem uma coisa que a gente viu lá no artigo 92, é que ele fala em relação à dívida fundada, tem os restos a pagar não processados e os processados. Então, se tem os dois tipos de restos a pagar, não faz sentido a alternativa falar que está restringindo apenas para os não processados. Então, só aqui a gente bate o olho na alternativa A e já podemos eliminar ela. B. Dívida flutuante representa a totalidade das obrigações do Estado e deve ser incluída na apuração do resultado nominal da Lei de Responsabilidade Fiscal. E o que nós aprendemos em relação à dívida? A dívida flutuante nós podemos considerar aquelas com menos de 12 meses. E a dívida fundada seria aquela com mais de 12 meses, como nós vimos lá nos artigos 92 e 98. E a consolidada seria a dívida que inclui as duas. Então aqui não faz muito sentido também, não é o nosso gabarito. Agora C. A dívida fundada corresponde exclusivamente ao que eu sempre bato na tecla em toda a aula. Essas palavras muito totalitárias, sempre, nunca, jamais, exclusivamente,
a gente sempre tem que tomar um cuidado, porque caso você já tenha estudado um pouco de português, por exemplo, existem várias regrinhas, mas nada sem exceção. Alguns casos têm exceção, como no direito também tem, como na lei de responsabilidade, na administração financeira e orçamentária também vai ter. Então, quando você olhar na sua alternativa alguma coisa falando exclusivamente, sempre, nunca, jamais, já acenda ali a luz de alerta. Pode ser que seja uma alternativa querendo te induzir ali a um erro. Aqui já me chamou a atenção. Então, a dívida fundada corresponde exclusivamente aos compromissos com fornecedores cujo pagamento tem ultrapassado o exercício financeiro, independentemente de prazo contratual. Como a gente viu, não tem nenhuma relação essa questão de dívida fundada com o pagamento que ultrapassou o exercício financeiro. Então, aqui, mais um exemplo da alternativa querendo te induzir ao erro. Agora vamos analisar aqui a questão de número 12. Aliás, a questão D, alternativa D. A dívida flutuante inclui os contratos de longo prazo firmados por entes federativos junto a instituições financeiras nacionais e internacionais. Como a gente viu aqui, essa afirmativa está extrapolando um pouco também. E não é o nosso gabarito. E agora nós vamos analisar aqui a alternativa E. A dívida fundada é constituída por compromissos cujo vencimento ocorre após 12 meses, como operações de crédito e precatórios parcelados, ao passo que a dívida flutuante compreende obrigações de curto prazo, como restos a pagar processados e suprimentos de fundo. Então aqui nós temos o nosso gabarito, alternativa E. Então aqui nós percebemos que, embora seja uma questão da banca CESP, que é conhecida por ser uma banca um pouco mais difícil, que faz concurso para cargos um pouco mais difíceis, mais concorridos, é possível, com pouco tempo de estudo, você acertar algumas questões. Claro que eu não posso prometer que você, em um ano, vai passar para auditor e ganhar 30 mil. Assim, seria até uma mentira da minha parte. Mas, como você pode ver, como você vê nas aulas do Felipe, nas aulas da Yasmin, com cerca de um ano de empenho, você consegue, sim, chegar muito competitivo para diversas provas. Mas o ideal é que você siga, como a gente fala em todas as nossas aulas, procure ali os cargos mais próximos da sua região. Conforme você for se desenvolvendo bem no seu estudo e vendo que está chegando competitivo, aí você pode sair para fazer provas um pouco mais longe, provas um pouco mais concorridas, e aí você vai subindo nessa escadinha dos concursos. Você não pode também, geralmente não, mas claro, algumas pessoas até conseguem, com alguns meses de estudo, querer fazer uma prova, por exemplo, para auditor da Receita Federal. Não seria nem justo uma pessoa com pouco tempo de estudo passar e algumas outras pessoas que estão estudando há anos acabarem não passando. Então, tudo tem sua curva de aprendizado, seu amadurecimento em relação aos concursos, mas se você mantiver o foco, mantiver a constância nos estudos, você vai chegar, sim, competitivo para as provas. Voltando agora aqui para a nossa resolução, o gabarito dessa questão é letra E. Agora nós vamos para a próxima questão, da banca Fundatec. Também para o ano de 2025, caiu para o cargo de fiscal fazendário, Prefeitura de Aratiba. Compõe a dívida flutuante, então aqui ele já destaca aqui a dívida flutuante, ou seja, aquela inferior a 12 meses, nos termos do artigo 92 da Lei 4.320, créditos de tesouraria, depósitos, restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. Então, um tempinho para você pensar.
E agora, continuando aqui, alternativa A, apenas o número 1, que seria créditos em tesouraria? Não. Então já poderíamos eliminar. B, depósitos? Não exclusivamente, então também podemos eliminar. Letra C, apenas ao número 3, restos a pagar excluídos os serviços da dívida. Como nós vimos lá no artigo 92, sim, existe os restos a pagar excluídos os serviços da dívida, mas ele não está sozinho. C, apenas 2 e 3 e E, 1, 2 e 3. Para essa questão, o nosso gabarito é a letra D, de dado, depósitos e restos a pagar excluídos os serviços da dívida. Então, gabarito, letra D. E aqui eu trouxe mais uma vez a letra da lei para que a gente faça uma breve recordação em relação ao que estava escrito. Então, a dívida flutuante compreende. Aqui ele já coloca os restos a pagar, os serviços da dívida, os depósitos e os débitos de tesouraria. E para que você não se confunda, eu vou até destacar aqui, no artigo 92, ele fala sobre os débitos da tesouraria. E o que estava falando ali na questão anterior, deixa eu voltar aqui, estava falando sobre os créditos de tesouraria. Então, como vocês podem ver, uma palavrinha pode te induzir ao erro, porque você poderia lembrar que sim, tem alguma coisa relacionada à tesouraria, e a 2 e a 3 você poderia lembrar que estão certos. E aí isso ia te induzir a marcar a letra E, por exemplo, achando que as 3 estavam certas. Mas nesse caso aqui ele trouxe créditos em tesouraria. E como nós vimos lá na letra da lei, são os débitos da tesouraria. Então, muita atenção, muito cuidado. Às vezes a gente bate o olho na questão e pensa que ela vai ser simples, mas por um detalhe a gente acaba perdendo um ponto que geralmente pode acabar custando caro, porque o seu concorrente mais atento, mais preparado, pode acabar acertando esse tipo de questão. Então, como nós já vimos, são os débitos da tesouraria e não os créditos. Agora, foi uma questão da Banca IBAN, do ano de 2025, para o cargo de contador. Temos aqui o IPC de Arraial do Cabo. A contabilidade deverá evidenciar em seus registros o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, a conta dos mesmos créditos e as dotações disponíveis. O registro contábil da receita e da despesa par-se-á de acordo com as especificações constantes da Lei do Orçamento e dos créditos adicionais. Agora aqui o comando da questão. A dívida flutuante, então de novo, ele quer saber apenas da flutuante. E o que seria a dívida flutuante? Aquela inferior a 12 meses, porque se fosse superior a 12 meses seria a dívida fundada. Isso você tem que estar decorado. Nem que você coloque ali um post-it no seu computador, coloca na tela do celular, você não pode confundir. Flutuante, menos de 12 meses, fundada, mais que 12 meses. Alternativa A, os restos a pagar excluídos dos serviços da dívida. B, os serviços da dívida a pagar com mais de 2 anos. C, os saques à vista. E D, olha aqui de novo que a gente já viu hoje, os créditos em tesouraria. Então, como nós já vimos, não tem nada lá relacionado a mais de 2 anos e nem sobre saques. Então, vamos colocar aqui, no pior dos cenários, você ficaria em dúvida entre a A e a D. Aí vai um pouquinho da questão da atenção de novo. Aqui ele trouxe mais uma vez, e como vocês podem ver, são bancas diferentes que trouxeram a mesma pegadinha. Então, o que você pode anotar aí já no seu material, que você vai fazer de resumo, ou caso você já esteja fazendo o resumo desse tópico para você rever depois, pode anotar aqui. Uma das principais pegadinhas que as bancas colocam é trocar a palavra débitos de tesouraria por créditos em tesouraria. E como você pode conferir isso? Você pode ver
que outra banca cobrou a mesma coisa com o mesmo tipo de pegadinha, trocando apenas o crédito. Então, você pode imaginar que, por mais que você pegue outras bancas, elas vão bater nesse tipo de pegadinha. E por quê? Como você viu no artigo 92, ele não é um artigo muito extenso. Então, geralmente, quando o examinador vai montar aquela questão, ele vai trabalhar naquele mesmo ponto, que é o que você pode confundir. Os restos a pagar caem tanto em provas que você, com o tempo, já vai estar totalmente dominado esse assunto. Então, ele vai bater muito naquele inciso que fala dos créditos e os débitos de tesouraria, no exemplo. Então, para essa questão, o nosso gabarito é a letra A. Agora, próxima questão, banca FGV, ano de 2024, caiu para o cargo de analista em gestão municipal, Prefeitura de São José dos Campos, especialidade Ciências Contábeis. De acordo com a Lei 4.320, a dívida fundada será escriturada com individuação e especificações que permitam verificar a qualquer momento. Alternativa A, os depósitos bancários. B, os débitos de tesouraria. C, o serviço da dívida a pagar. D, os restos a pagar, excluídos o serviço da dívida. E a posição dos empréstimos e os respectivos serviços de amortização e juros. Então, de novo, de acordo com a Lei 4.320. Dívida fundada. Então, aqui nós estamos falando sobre a dívida superior a 12 meses. E aqui, como nós percebemos, a banca FGV já tentou trazer aqui mais conceitos que possam acabar te confundindo. Por quê? Você lembra que existe os débitos de tesouraria. Você lembra que eles falam sobre o serviço da dívida a pagar e os restos a pagar, excluído o serviço da dívida. Então, essas três alternativas poderiam te confundir. Os débitos bancários você poderia excluir. Mas nesse caso, qual que é o ponto principal que você deveria analisar? Quando nós estamos falando em relação à escrituração e individuação, o que eles querem dizer em relação a isso? A melhor alternativa para responder esse comando da questão é a alternativa E. Por quê? Através da forma que é escriturada e de forma individual, falando de cada débito, nós podemos aqui chegar à posição dos empréstimos e os respectivos serviços da dívida. Então você pode, por exemplo, referente o débito X, quanto que estamos pagando aqui sobre o serviço da dívida, amortização e juros, por exemplo. Sobre o Y também, sobre o Z, e assim você consegue trazer relatórios melhores para fazer análise. Então você vê que as outras alternativas poderiam sim te confundir, porque como você viu, tem lá no artigo 92. Porém, você sempre tem que lembrar qual alternativa responde melhor o que está sendo perguntado. Então, por mais que essas três aqui você lembre em relação ao artigo 92, qual que era a pergunta? A pergunta estava falando sobre a escrituração individualizada. Quando a gente faz uma escrituração individualizada é para tirar relatórios, para fazer análise. Então, a melhor alternativa para responder esse tipo de questão é a alternativa E. E por isso, o gabarito foi a alternativa E. Então, embora pareça um tema simples, por não ser muito extenso, muita atenção na hora de você responder as questões. Claro que já foi uma prova de uma banca também conhecida pela dificuldade, banca FGV, então temos alguns detalhes. Não é toda banca que vai bater nesse tipo de questão dessa forma, como nós vimos até agora, mas cabe sim a atenção. Agora, próxima questão é da banca
LJ Assessoria. Foi uma prova no ano de 2024 para agente administrativo, para a Câmara de Turilândia, e a especialidade é contabilidade. A dívida flutuante compreende exceto. Então, vamos aproveitar aqui para relembrar o conceito. Dívida flutuante, inferior a 12 meses. E se fosse superior a 12 meses? Dívida fundada. Outra coisa para você prestar atenção, exceto. Quando você estiver respondendo, seja em casa, seja na prova, destaca o exceto. Muitas pessoas vão respondendo com pressa, com falta de atenção ou ansiedade em alguns casos, acabam não destacando ou nem reparam que o comando da questão está pedindo o exceto, pedindo a errada, marcam a primeira que vem, vão para a próxima, acham que ganhou um ponto e quando vai conferir o gabarito em casa, que percebe que perdeu um ponto por bobagem. Então, pode destacar aí na sua prova, exceto, é para procurar errada. Então, vamos falar sobre dívida flutuante, inferior a 12 meses, e vamos procurar a errada. Alternativa A, os restos a pagar excluídos do serviço da dívida, como a gente viu lá no artigo 92 da Lei 4.320. Sim, isso aqui está certo, então não é nosso gabarito, porque nós estamos procurando a errada. Vai destacando, deixa isso bem destacado, porque parece que não, mas muita gente perde. Além do que, muitas pessoas também acabam perdendo pontos por preencher com pressa no final da prova, porque está faltando pouco tempo, o fiscal já vai puxar os gabaritos, acabam pintando a bolinha errada, e esse tipo de ponto que você vai perdendo, em alguns casos, acaba te prejudicando. Às vezes você perde ponto de uma questão que você sabia, que é o pior dos cenários. Então, muito cuidado com isso. Agora, alternativa B, os serviços das dívidas especiais. Como nós já vimos até agora, e até trouxe mais de uma vez a letra da lei para que fique bem fixado para a gente, nós não vimos até o momento nada falando sobre dívidas especiais. Então isso aqui já me chama a atenção. C, o serviço da dívida. D, os depósitos. E E, os débitos em tesouraria. Aqui a letra E trouxe os débitos dessa vez, que é como está escrito lá no artigo 92, como a gente viu. Então a única que chama a atenção aqui, sendo a errada, e que é o nosso gabarito, é a alternativa B. E o que nos chama a atenção é essa palavra especiais, por exemplo, você já conseguiria matar essa questão. Então, a alternativa B é o nosso gabarito. Próxima questão, banca máxima. Foi uma prova do ano de 2024 para o cargo de contador. E o órgão foi para o SAI de Baixo Guandu. O SAI, para quem não conhece, são aqueles serviços de água e esgoto, em alguns casos é uma autarquia municipal. Então, eu gosto de bater também nisso em todos os nossos vídeos, porque além do cargo de contador da prefeitura, que é aquilo mais próximo que nós temos quando falamos em relação à administração pública municipal, na maioria das cidades você vai ter também um DAI ou um SAI em alguns casos, temos a Câmara Municipal, temos o Instituto de Previdência, em algumas cidades um pouco maiores temos mais de uma autarquia. Então são diversas oportunidades, porque todos esses entes precisam de um contador. E isso acaba aumentando ali as suas oportunidades de fazer prova. Então você não vai fazer a prova só para a prefeitura da sua cidade. Você vai fazer a prova para a prefeitura. Deixa eu até voltar a câmera aqui. Você vai fazer a prova para a prefeitura da sua cidade e para as prefeituras da sua região. Você vai fazer para as câmaras municipais da sua região, para os serviços de água e esgoto da região. Então, com isso, uma região metropolitana, por exemplo, que tenha 3, 5 cidades, em média, você vai ter 15, 10 oportunidades de fazer provas de outros concursos. Com isso, você vai adquirindo aquela experiência de prova, aquela maturidade, e continuando nos seus estudos, você vai conseguir ficar mais competitivo, e aí já vai ser o momento de você conseguir iniciar aquelas provas um pouco mais longe, em alguns casos. Algumas pessoas tentam provas em outros estados, vão para bem longe de casa para competir
nesses concursos um pouco maiores, como por exemplo Brasília, que por ser a sede de diversos órgãos, acaba tendo mais concursos do que outros estados, por exemplo. Então, é uma grande oportunidade, principalmente na nossa profissão, que é muito importante e temos muitos cargos na administração pública voltados para a especialidade de contabilidade. Então, é uma dica muito importante, eu sempre reforço, que é um ótimo caminho de entrada. Algumas pessoas, por exemplo, já querem começar tentando um cargo de auditor, e não tem nenhum problema nisso. Mas, às vezes, você está num trabalho muito puxado, ou um trabalho que te desgasta, e a hora que você chega em casa para tentar estudar, você não consegue. Talvez, se você tivesse um outro trabalho que possa te dar uma certa tranquilidade, em alguns casos, desde que não seja uma loucura financeira, como diz o Felipe, um cargo que possa até ganhar um pouco menos do que você já ganha hoje, mas que te dá mais qualidade de vida, que você possa trabalhar mais perto de casa, ou que você possa deixar de fazer tantas horas extras, por exemplo, isso vai te ajudar no seu estudo. É um passo para trás para depois você dar 3, 4 passos para frente. Em alguns casos isso vale a pena e ajuda muitas pessoas. Então, vale a pena que você analise. Cada caso é um caso, claro, mas você tem que ter essa carta na manga. Agora nós vamos aqui para a próxima questão da banca máxima do ano de 2024. De acordo com o artigo 92, lembrando que o artigo 92 da Lei 4.320, a dívida flutuante, ou seja, aquela dívida inferior a 12 meses, e qual seria a superior a 12 meses? Sempre aproveitando cada questão para fazer uma revisão. A superior a 12 meses é a dívida fundada, e a flutuante, inferior a 12 meses. E as duas juntas, aí é a dívida consolidada. E se falar sobre dívida ativa? Dívida ativa não faz parte da dívida. Dívida ativa está lá no ativo. Então nós vamos procurar aqui de novo, olha o exceto, nós vamos procurar a alternativa errada. Alternativa A, os restos a pagar excluídos do serviço da dívida. B, os restos a pagar incluídos o serviço da dívida. Olha só aqui, palavrinha que chama atenção, incluído o serviço da dívida. C, os depósitos. E D, olha aqui, agora veio, conforme a letra da lei, os débitos em tesouraria. Uma outra forma que você pode fazer também, quando estiver resolvendo questões na sua casa, acredito que vocês já devam ter assistido outros vídeos que falam sobre concurso público, é você transformar uma alternativa certa em uma errada, e o contrário. Então, nesse caso aqui, os débitos em tesouraria está de acordo com o artigo 92, como a gente viu. E se tivesse, como nós vimos anteriormente, falando sobre os créditos de tesouraria, aí seria errada, seria o nosso gabarito, mas nesse caso ele trouxe aqui falando sobre os débitos. Então, falou sobre os débitos de tesouraria, está correto. Então, não é o nosso gabarito porque a gente está procurando a errada. E aqui o que chamou a atenção? A alternativa B fala dos restos a pagar incluídos o serviço da dívida. Então aqui já ficou até mais fácil para a gente fazer esse exercício de alternância. Então, se fosse só os excluídos do serviço da dívida, estaria certo, mas nesse caso, como ele fala do incluídos, trouxe aqui a alternativa. Ficou errada. E é o nosso gabarito. Alternativa errada. A alternativa B de bola. Agora, a próxima questão, banca FCC ano de 2024, para o cargo de agente técnico, Ministério Público do Estado do Amazonas, especialidade contador. Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, o conceito dívida fundada, então aqui é o contrário, nós vamos procurar aqui a alternativa que fala da dívida superior a 12 meses. A. Foi definido como o total de garantias de adimplência concedidos aos outroentes da Federação. B. Confundiu-se com o de dívida consolidada. Lembrando que a dívida consolidada contempla a dívida flutuante e a dívida fundada. Então, uma é inferior a 12 meses e a outra é superior a 12 meses. C. Deixou-se de existir. D. Foi definido como a soma dos títulos pela União, inclusive os bancos centrais do Brasil, estados e municípios. E E. Não foi mencionado, permanecendo inalterado. Então, para essa questão, o nosso gabarito aqui
Alternativa B. Nosso gabarito, letra B. Agora, questão da banca FGV, ano de 2024, caiu para o cargo de analista legislativo 3, Assembleia Legislativa de Santa Catarina, especialidade administrador. A dívida flutuante compreende os seguintes casos, à exceção de um, assinado. Alternativa A, as reservas de contingência. B, os depósitos. C, os débitos de tesouraria. D, o serviço da dívida a pagar. E E, os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. Então aqui ele quer saber sobre a dívida flutuante. Então a dívida flutuante, nos seguintes casos, à exceção de um. Então aqui de novo é para a gente procurar errado. Você pode ver que até eu já ia passando batido nessa. Mas não, nós estamos procurando aqui a errada. Então vai destacando aqui, ó, a exceção de um, significa que é para procurar a errada. Alternativa A, as reservas de contingência. B, os depósitos, a gente viu que tem. C, os débitos de tesouraria. Então tá certo também. D, o serviço da dívida a pagar. E E, os restos a pagar, excluídos o serviço da dívida. Então também tá certo. E como você viu na questão anterior, como aqui tem os débitos de tesouraria que está excluído o serviço da dívida, as duas alternativas estariam certas. Aí já bati o olho e me chamou a atenção. Depois que eu percebi aqui que a exceção de um, então é para procurar a errada. Então vai destacando aí na sua prova também, quando for para procurar a alternativa incorreta. Aqui, nesse caso, o nosso gabarito é letra A, as reservas de contingência. Próxima questão, Instituto Verbena, no ano de 2024, analista judiciário, Tribunal de Justiça do Acre, especialidade contador. Dívida pública refere-se a todas as dívidas contraídas pelo governo para financiamento do seu déficit orçamentário, nele incluído o refinanciamento da própria dívida e para outras operações com finalidades específicas definidas em lei. A dívida que compreende os compromissos exigíveis cujo pagamento independe de autorização orçamentária é denominada alternativa A, longo prazo, B, permanente, C, flutuante e D, fundada. Então, nesse caso aqui, nosso gabarito é a letra C. Dívida flutuante. Agora, banca KNC, ano de 2024, para o cargo de auditor público interno, Prefeitura de Aripuanã. De acordo com a Lei Federal 4.320, a dívida flutuante não compreende A, restos a pagar, excluído o serviço da dívida. B, o serviço da dívida a receber. C, os depósitos. D, aqui o destaque, os débitos de tesouraria. Então aqui a gente vai procurar a errada de novo. Nós lembramos lá do artigo 92. Restos a pagar, excluídos o serviço da dívida. Então essa aqui está certa. O serviço da dívida a receber, como nós já vimos, não lembro nada relacionado a receber lá. Os depósitos também está certo. E os débitos de tesouraria também está certo. Então, a única que não compreende aqui é a alternativa B, serviço da dívida a receber.
E aproveitando essa questão para destacar mais uma vez também, nós tiramos o artigo 92 e o 98 da Lei 4.320 em relação à parte da dívida, mas também aparece na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101 de 2000. Então, vale a pena, sim, após você terminar a Lei 4.320, que você se aprofunde na Lei de Responsabilidade Fiscal. Em alguns casos, existem conceitos iguais, similares ali, mas é importante que você entenda a visão da 4.320 e a visão da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por quê? Como você já viu aqui, a Lei 4.320, ela é do ano de 1964. Então, ela é muito, vamos colocar assim, antiga em alguns casos. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela veio em 2000, atualizando ali alguns conceitos. Por exemplo, um deles é relacionado à dívida fundada, à dívida consolidada, que ela traz uma visão um pouco mais unificada em relação a esses conceitos. Então, por isso que é importante que você tenha a visão dessas duas leis. E as duas leis são muito importantes também para a prova, porque são as duas principais leis para o cargo de contador. Claro que você precisa saber também sobre direito administrativo, informática em alguns editais, matemática, português, mas quando falamos em relação à parte específica, principalmente contabilidade pública e ato, 4.320, Lei de Responsabilidade Fiscal, você tem que ter esse conhecimento. Então, mais uma dica para você anotar aí. E continuando aqui, o nosso gabarito dessa questão é letra B de bola. E agora nós vamos para a próxima, mais uma da banca FGV, para profissional técnico de nível superior. Analise os itens a seguir: serviço da dívida a pagar, débitos de tesouraria, 3. Depósitos. Conforme a Lei 4.320, são consideradas dívidas flutuantes, então, ou seja, dívidas até 12 meses. Alternativa A, 1 apenas, B, 1 e 2 apenas, 3, 2 e 3 apenas, e D, 1, 2 e 3. Nesse caso, temos aqui serviço da dívida a pagar, débitos, tesouraria, depósitos. Nosso gabarito é a letra D. D de dado. Próxima questão foi para a Prefeitura de Bauru, para técnico em gestão administrativa. A Lei Federal 4.320 estabelece que a dívida flutuante compreende, e aqui nós temos salvo. Vamos destacar aqui o salvo. O salvo é um exemplo de exceto, por exemplo, a exceção, como nós vimos na banca FGV. Então, muito cuidado com o comando da questão. Alternativa A, os restos a pagar, excluídos o serviço da dívida. Então, vai destacando, ó, dívida flutuante, ou seja, aquela até 12 meses. Restos a pagar, excluídos o serviço da dívida? Sim. Então, até aqui está certo. E por que excluídos o serviço da dívida? Se é a dívida até 12 meses, não faria muito sentido trazer juros e outros serviços da dívida. B, os serviços da dívida a pagar. C, os depósitos e débitos de tesouraria. Lembrando que não são créditos, são débitos de tesouraria. E D, as despesas de custeios em geral. Como nós vimos lá no artigo 92, não fala nada sobre despesas de custeio em geral. Então, a nossa alternativa errada para essa questão, letra D de dado também. Próxima questão, banca FGV, no ano de 2024, caiu para o cargo de analista tributário do Tesouro Municipal, Prefeitura de Nova Iguaçu. De acordo com a Lei Federal 4.320, os restos a pagar são despesas empenhadas, mas não pagas dentro do exercício. Excluídos o serviço da dívida, estão constituídos na modalidade, alternativa A, da garantia de terceiros,
B, dos débitos de tesouraria. C, da dívida fundada. D, dos depósitos públicos. E E, da dívida flutuante. Lembra para não confundir a flutuante com a dívida fundada, consolidada. Aqui nós estamos falando sobre a dívida flutuante, aquela inferior a 12 meses, que é o nosso gabarito. Como nós já vimos, a alternativa B poderia vir com a pegadinha de trocar débito por crédito. Aqui é dívida fundada, colocaram para confundir a gente. E aí temos os depósitos públicos e as garantias de terceiros. Então, nesse caso, dívida flutuante, nosso gabarito letra D. Letra E. Próxima questão, banca objetiva concursos, ano de 2024. Caiu para o cargo de auditor fiscal, Prefeitura de Maripá. A contabilidade deverá evidenciar em seus registros o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada à conta dos mesmos créditos e as dotações disponíveis. O registro contábil da receita da despesa far-se-á de acordo com as especificações constantes na Lei do Orçamento e dos Créditos Adicionais, de acordo com a Lei 4.320. A dívida flutuante, seja até 12 meses, compreende, exceto, estou procurando errado de novo. Então, como vocês podem ver, por mais que mude a banca, quando nós falamos desse tema, do artigo 92 da Lei 4.320, todas as bancas seguem ali o mesmo modo de perguntar, até mesmo as pegadinhas são parecidas. Então você já consegue ir esquematizando sobre esse tópico, o que você tem que estar na ponta da língua, aquilo que você não pode cair no dia da sua prova. Alternativa A, o serviço da dívida a pagar. B, os depósitos. C, os débitos de... Olha aqui a palavrinha gabinete. Até agora nós não vimos nada falando sobre gabinete. E D, os débitos de tesouraria. Se fosse os créditos, estaria errado, mas aqui trouxe os débitos de tesouraria. Então, qual é aqui a alternativa errada? Os débitos de gabinete é o nosso gabarito. Não vimos nada relacionado a débitos de gabinete no artigo 92. Então, nosso gabarito, letra C. E agora a próxima questão caiu para o cargo de contador, foi do ano de 2024, para o órgão CREMEC. Os débitos de tesouraria representam, então, ó, os débitos de tesouraria representam ativos circulantes? Não faz muito sentido. Ativo circulante. Os desfalques de caixa. As dívidas consolidadas. E os passivos financeiros. Aqui ainda tentaram confundir, colocaram dívidas consolidadas. Lembrando que pela lei de responsabilidade fiscal é unificado esse sinônimo em relação à dívida fundada e consolidada, um pouco diferente em relação à lei 4.320. É bom que você saiba essas duas visões, mas para essa questão aqui, o nosso gabarito é a letra D, passivos financeiros. É a representação dos débitos de tesouraria.
Então, gabarito letra D. E nós chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que eu possa ter te ajudado em mais esse tópico. Lembrando que nós já temos muito mais do que 30, 40 aulas que vão cair na sua prova. Então, temos também aula de raciocínio lógico, português, temos contabilidade geral com o Felipe, o português avançado com a Yasmin. Já fiz aula sobre raciocínio lógico e também sobre contabilidade e administração financeira. Então, muito do que você vê aqui já vai cair na sua prova. Você precisa de um direcionamento um pouco mais profissional. Então, na comunidade do Contador Concursado, você tem um cronograma de quais matérias seguir. Se você está iniciando, por quais matérias você deve focar primeiro, para depois você ir se aprofundando. Um exemplo de uma outra matéria, claro, de um outro cargo, mas quando você vai estudar para os cargos de auditor, o ideal é que você saiba primeiro o direito tributário para depois se aprofundar, por exemplo, na legislação tributária, ou quando nós falamos sobre o direito também, o direito constitucional é a base de tudo, para depois você se aprofundar no direito administrativo, por exemplo. Então, tudo segue ali a sua sequência. E na comunidade do Contador Concursado você vai encontrar um cronograma preparado a cada trimestre. Nós temos ali para os primeiros 3 meses que você vai começar a estudar, comece por essas matérias, depois você vai incluir X matérias no seu cronograma e com isso você vai desenvolvendo o corpo, desenvolvendo seus conteúdos, seus conhecimentos para chegar competitivo na prova. Então, por essa semana é só eu desejo para você bons estudos e até o próximo vídeo.